Olá, eu sou Natan Menardes Fernandes e vou apresentar o trabalho Introdução aos Espaços Métricos, que realizei com a orientação do professor Marcos Teixeira Alves. Nos espaços métricos, busca-se a generalização de alguns conceitos estudados no cálculo e na análise real, especialmente aqueles onde aparece a noção de distância. A própria palavra métrico nos sugere medida, então um espaço métrico é um conjunto onde temos uma maneira de medir a distância entre seus pontos. O que são os objetivos? Mostrar definições e relações existentes entre eles e, por fim, aplicá-los na teoria de equações diferenciais ordinárias para obter existência e unicidade de soluções para certos problemas de valor inicial. Então, durante o projeto foram realizados seminários semanais, onde ocorriam as discussões sobre os assuntos, primeiramente de forma presencial e depois de maneira remota, devido ao isolamento social. Então, vamos agora à definição de métrica e espaços métricos, que estão presentes em todos os tópicos do trabalho. Uma métrica em M é uma função de M cartesiano M em R, tal que para todos x, y e z pertencentes a M sejam satisfeitas as seguintes condições. A distância de x até y é maior ou igual a zero, e a distância de x até y é igual a zero se e somente se isso for igual a y. Então, essa é a positividade da distância. A distância de y até x é igual à distância de x até y, é a simetria. E a distância de x até z é menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z, que é a desigualdade triangular. E um espaço métrico é um par MD, onde M é um conjunto não vazio e D é uma métrica. A noção de espaços vetoriais normados será usada para definir os espaços de Banach, que é um espaço vetorial normado e completo em relação à métrica induzida pela norma. Então, vamos ver a definição de espaço vetorial normado, que é um espaço vetorial munido de uma norma. E uma norma em espaço vetorial é uma função que você denota por essas duas barrinhas, de V em R, tal que para quaisquer U e V pertencentes a V, em um lambda escalar se tenha a norma de V maior ou igual a zero, e a norma de V igual a zero se somente se V for igual a zero. A norma de lambda vezes V é igual ao módulo de lambda vezes a norma de V, e a norma de U mais V é menor ou igual à norma de U mais a norma de V. E para sabermos o que é um espaço métrico completo, precisamos definir a convergência das sequências em M e também definir as sequências de Cauchy. Sejam M um espaço métrico e Xn uma sequência em M, diremos que Xn converge para A pertencente a M, e para cada epsilon maior que zero, poderemos obter um N0 pertencente aos naturais, tal que a distância de Xn até A é menor do que epsilon para todo natural N maior ou igual que N0. E uma sequência de Cauchy é uma sequência no espaço métrico M, tal que dado um epsilon maior que zero, existe n0 com a distância de xn até xm menor do que epsilon sempre que m e n é maior ou igual que n0. Então, a partir de n0, os pontos vão ficando próximos entre si. E dizemos que o espaço métrico M é completo quando toda sequência de Cauchy em M é convergente. Outro tema estudado foi a continuidade de funções, e segue que uma aplicação f de M em N é contínua em A pertencente a M quando dado um epsilon maior que zero, for possível encontrar um delta maior que zero, tal que a distância de x até A é menor do que delta, implica na distância de f de x até f de A menor do que epsilon. E um exemplo de função contínua são funções de Lipschitz. Dizemos que uma função f de M em N é uma função de Lipschitz quando existe uma constante maior que zero, tal que a distância de f de x até f de y é menor ou igual que a constante vezes a distância de x até y, para quaisquer x e y pertencentes a M. E uma contração é uma função de Lipschitz com a constante menor do que 1. Então, com isso, podemos enunciar o teorema do ponto fixo de Banach e o teorema de Picard.
Então, o teorema do ponto fixo de Banach diz que se M é um espaço métrico completo, então toda contração f de M em N possui um único ponto x0 pertencente a M, tal que f de x0 é igual a x0. Então, x0 é o ponto fixo de N. E o teorema de Picard diz que seja f de ômega em R uma função contínua definida em um aberto ômega contido no R2, com derivada parcial em relação a y o de ômega em R também contínua. Então, para cada x0 e y0 pertencente a ômega, existe um intervalo aberto I com x0 pertencente a I e uma única função diferenciável φ de I em R, que é a solução do problema de valor inicial, derivado de y igual a f de xy e y de 0 igual a y0. Agora vamos ver alguns passos para a demonstração do teorema de Picard. Então, transformar o problema de valor inicial em uma equação integral. Essa equação integral, yn de x igual a y0 mais a integral de x0 até x de f dt yn menos 1 dt. Usar que o espaço das funções contínuas limitadas com a métrica da norma é um espaço métrico completo. Esse resultado foi demonstrado no decorrer do projeto, né? Chegar à conclusão que as soluções do PVI são pontos fixos. Mostrar que a função obtida é uma contração. Então, se a gente conseguir mostrar que é uma contração, é só aplicar o teorema do ponto fixo de Banach para mostrar a unicidade. Vamos ver um exemplo da aplicação das inteiradas de Picard para resolver o problema de valor inicial. Derivada de y igual a 2xy com y de 0 igual a 1. Note que esse exemplo satisfaz as condições do teorema de Picard, e tanto a função quanto a derivada em relação a y são contínuas. Então, a gente vai calcular os yn de x usando a fórmula das inteiradas, né? E calculando essas integrais, a gente vai chegar a uma série de termos geral x elevado a 2n sobre n fatorial, que é igual a e a x quadrado, né? Então, foi mostrado um pouco sobre os espaços métricos e, ao final, uma aplicação da demonstração de um teorema de existência e unicidade de soluções para equações diferenciais ordinárias. Mas também foram estudados outros tópicos sobre o assunto, tais como bolas abertas, conjuntos abertos fechados, metrizes, espaço de Hilbert, completamento dos espaços métricos, entre outros. Então, agradeço ao EPG pela bolsa de iniciação científica e agradeço ao professor Marcos Teixeira Alves. Essas são as referências.